Olá, adolescentes, tudo bom com vocês? A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a lição 13. O título dela é Quem não sabe, pergunta. Mas antes vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, entregamos este momento de aprendizado no teu altar. Que possamos sair daqui mais sábios, mais fortes, e mais determinados a andar corretamente nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, né, adolescentes? Bom, nós vamos começar com a lição já, tá bom? Vamos começar. Aqui diz assim: quando uma pessoa inicia a caminhada cristã, é bastante comum surgirem dúvidas relacionadas à nova vida, especialmente as que dizem respeito à salvação e aos comportamentos exigidos do novo crente. Se os adolescentes mais experientes estudarem a Bíblia, como resultado, conseguirão ajudar os novos crentes a sanar as suas dúvidas. Correto? É isso aí. Nessa aula, você, adolescente, tem que entender que melhor como se comporta um novo convertido, saber quais são as principais dúvidas do novo crente, desejar responder às dúvidas dos novos crentes baseando-se na Bíblia. Estudar a Bíblia e suas doutrinas para estar apto a ajudar os que têm dúvida. Discipular os novos crentes, ajudando-os a atingir a maturidade. Construir amizades sinceras com os novos crentes, a fim de que se ajudem mutuamente. É isso aí, chegou um novo convertido, ele foi batizado, né? Ele está agora numa fase de aprender bastante. E você, adolescente, tem a responsabilidade de trazer esse novo crente para mais perto do Senhor, cada dia mais. O que você pode fazer? Pode pegar na mão dele e ser amigo dele, fazer novas amizades, trazer eles para o seu círculo de amizade, tá? Você vai ajudá-lo muito nessa caminhada, tá? A vida cristã traz as questões, especialmente para os que acabaram de conhecer a Cristo. O que precisam saber é que, para boa parte das perguntas, a Bíblia traz a resposta. Entretanto, para outras não. Só Deus sabe todas as coisas. Ele permanece no controle. A finalidade da Bíblia não é responder todas as perguntas. A finalidade da Bíblia não é responder todas as perguntas de todos os tempos. Aqui nós vamos falar os 3 tipos de crentes. E aqui a revista, ela coloca personagens, né, de quadrinhos, os super-heróis, tá? Então, nós vamos falar de 3, tá? Começando o crente incrível Hulk. Esse personagem baseia-se na vida de uma pessoa que transita entre ser homem e ser super-herói, ou seja, às vezes tem superpoderes, às vezes é uma pessoa normal como qualquer outro ser humano. Uma das dúvidas muito comuns entre os novos crentes é: será que sou salvo mesmo? Será que às vezes sou salvo e às vezes não? Dependendo do que eu faço ou deixo de fazer. A Bíblia tem as respostas, tá? E nós vamos ver que em Efésios 2,
8 ao 9. Afirma que a salvação é somente pela graça, por meio da fé, e não por obras humanas, para que o homem se vanglorie por ter obtido a salvação. E em Romanos 5, 8, diz que a morte de Cristo se deu por nós quando ainda éramos pecadores. E em 2 Coríntios 5, 21, Paulo escreve que somente em Cristo nos tornamos justificados, somente por Ele e nele temos a salvação. Paulo afirma em Filipenses que o mesmo que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Isso está em Filipenses 1:6, tá? Pedro afirma em sua segunda carta que Deus nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo. Isto está em 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Aí conclui dizendo que há uma esperança esperando pelo crente que não pode perecer. Herança que está guardada no céu pelo poder de Deus. O que isto tudo quer dizer? Quer dizer que os crentes são salvos unicamente em Cristo e que essa salvação não depende da pessoa, depende do Senhor. Só Ele pode nos salvar. O segundo crente é o crente super-herói. Esse personagem é antigo e já encantou várias gerações. É marcado pela força, agilidade e por ser quase invencível. Como o super-herói, o jovem crente pode achar que também é invencível. E, uma vez que aceitou a Cristo, nunca mais pecará ou jamais cometerá erros. E não é assim, nós sabemos disso, né? E a Bíblia oferece respostas, né, para isso. Aí, aqui tá assim, ó, o crente peca. A Bíblia esclarece que pecar é o mesmo que errar o alvo. Como o nosso alvo é Cristo e os reflexos dele, toda vez que o crente não acerta o seu objetivo de viver a vida do Mestre, ele está pecando, né? O discípulo do amor, que é Paulo, afirma em sua carta que o crente não deve pecar. Por outro lado, reconhece que, se pecar, nós temos um advogado que intercede pelos salvos. Isto está em 1 João 2:1. Pecar não deve ser comum na vida do crente, mas é inevitável. Nós pecamos, mas a gente pode evitar, ou também não. Às vezes a gente, quando vê, já fez, quando vê, já pecou, né? O crente, seja novo ou mais maduro, deve ser uma pessoa insatisfeita com o pecado. Precisa demonstrar arrependimento e abandonar o erro, rumo à nova vida. Então, aqui quer dizer que a gente não deve se contentar com o pecado, mas nós precisamos, se pecarmos, mostrar que estamos arrependidos. Lembre-se de que o nosso alvo é Cristo e errar esse alvo é pecado. Se nós errarmos
a gente está no foco, o nosso foco é Cristo. Se desviarmos um pouquinho, aí a gente já está pecando, porque a gente vai errar o alvo, né? Em 1 João 5, do 4 ao 5, está assim, ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que vai vencer o mundo é a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem vai vencer o mundo se não crer nisso, né? Nós temos que crer que o Filho de Deus, só crer nele, só nele. Há diferença entre pecar e viver no pecado. O crente peca, mas não pode viver pecando, tá? A gente não pode viver pecando, tá bom, adolescentes? A gente tem que fazer o máximo, orar sempre a Deus, se alimentar sempre da palavra, para que a gente tenha o Espírito Santo sempre nos corrigindo. O terceiro tipo de crente, o crente Thor. Uma das características desse famoso super-herói é ter vindo do outro planeta para uma missão na Terra. De forma semelhante, o novo crente pode se perguntar: eu ainda sou deste planeta? Posso relacionar-me com as pessoas ou tenho que viver sozinho? Ou rodear-me somente de crentes? Aí vai algumas referências, tá? Ó, é bom ter cuidado, tá? Em Provérbios 27:17 diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo, tá? Eu vou ler aqui algo que eu pesquisei e cheguei a uma conclusão, né? O ferro precisa do ferro para molar uma faca. Não, ó, o ferro precisa do ferro para molar o ferro, né? Aí, uma faca não é amolada por um pão, uma madeira, um plástico, nem mesmo por um cobre. A faca serve para cortar estes materiais de formas ou dar formas a eles. Uma faca só pode ser amolada por outro ferro. E só assim ela renderá muitos serviços produtivos e se tornará mais útil. Este versículo, adolescentes, nos mostra que as pessoas crescem ao interagirem entre si, ajudando umas às outras, né? O texto aqui afirma que as pessoas que se relacionam e que possuem amizades aprendem e ensinam mais que as que não as possuem. Quem não possui amizade acaba não aprendendo, porque sempre alguém tem algo para ensinar para gente, né? Se você vive só, longe de tudo e de todos, o que você vai aprender sozinho? Pode aprender a se virar? Pode. Mas algo útil para a sua vida. Como a palavra de Deus, sozinho você vai aprender? Não. Você vai sempre precisar de alguém para te ensinar. Eu preciso de alguém que saiba mais que eu para me ensinar. Eu preciso do meu pastor. Eu preciso do meu amigo que é obreiro. Assim você também, adolescente, precisa de mim? Eu também preciso de você,
porque querendo ou não, eu aprendo com vocês. É isso mesmo, eu aprendo muito. Vocês têm algo a ensinar para mim, é uma troca e eu tenho algo a ensinar a vocês. É uma troca muito saudável, muito abençoada que Deus nos dá, tá? E quando nós nos dedicamos a cooperar com a obra, ajudar o próximo sem nenhum fins lucrativos ou benefícios próprios, Deus tem um viés de enxergar essas nossas atitudes. Um exemplo de Jesus Cristo. Quando a gente faz isso aqui que eu acabei de ler, Deus enxerga Jesus Cristo em nós, tá? Então aqui, ó, em Provérbios 27:17, aqui é a explicação da revistinha agora, tá? Ele quer dizer que dois amigos se afiam, ou seja, os dois acabam transmitindo hábitos, pensamentos e convicções um ao outro. Um instrumento de ferro somente afia um outro instrumento feito de material mais fraco. Pode ser que o crente esteja fragilizado por algumas circunstâncias e então adira aos comportamentos e pensamentos do amigo não crente. Esse é um grande perigo. Ter amigos não crentes não é proibido. O conselho é que o amigo não crente seja trazido para o grupo dos crentes. O legal é que nós pegamos os nossos amigos que não ainda conhecem Jesus, que nós apresentemos Jesus a ele para trazer eles mais perto da gente. E assim, ele garantir o seu caminhar com Jesus. Ele também ter o foco dele, tá? Que Jesus seja o foco dele. Você, adolescente, tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade, adolescente, dentro da igreja, é que nem aquela aula que eu falei, é ser um discipulador também. Sendo um discipulador, você vai levar a palavra de Deus para os seus amigos não crentes e vai trazê-los para perto de você, para um convívio saudável, sadio e abençoado, que é nos caminhos do Senhor Jesus. Pensa nisso, adolescente. Faça a sua parte, seja um discipulador também. Traga os seus amigos, salve essas vidas. Amém? Com a ajuda do Senhor, o grupo cristão poderá afiar e moldar o comportamento e pensamento do não crente. Tá vendo? Com a sua ajuda e a ajuda do Senhor, você vai poder transformar os pensamentos dele. O que ele pensava lá no passado, se você trouxê-lo para a vida cristã, ele não vai pensar. Se os pensamentos dele forem pensamentos maus, ele para com isso, porque ele vai ser uma nova vida, né? Uma nova vida em Jesus. Jesus jantou com os publicanos, conversou com a pecadora samaritana e escolheu pessoas para o acompanharem no ministério. Pessoas essas que precisavam crescer muito na vida, especialmente precisavam aprender tudo sobre uma nova proposta chamada cristianismo. Tá vendo? Jesus, ele andou com as piores pessoas. Ele andou com pessoas que precisavam ser salvas. Eram pessoas que andavam em pecado. Um exemplo, a prostituta, né?
Então Jesus, o que ele queria? Não era se misturar, e sim trazer essas pessoas para perto deles e tirarem elas do pecado. Era isso que Jesus queria. Uma questão fundamental precisa ser relembrada. Jesus andou com todas essas pessoas, mas quem ditava as regras era ele mesmo. O próprio Jesus, para essas pessoas andarem com ele, Jesus tinha as regras. Como deveria ser a vida dessas pessoas a partir daquele momento que elas estavam perto de Jesus. Ele que ditava as regras. Aqui, vamos lá, de volta. Uma questão fundamental precisa ser relembrada. Jesus andou com todas essas pessoas, mas quem ditava as regras era ele, que não abriu mão da sua mensagem ou missão. Seu envolvimento era para ganhar as pessoas, mas não para se perder com elas. Exatamente o que eu falei agora. Não era para ele se perder, era para ele trazê-las para perto dele e ter uma vida fora do pecado do mundo, né? Mega decisão. Há uma decisão a ser tomada por todos. Olha só, aqui vamos falar para quem precisa tomar essas decisões, ó. Para os crentes mais maduros na fé, é necessário sempre estudar a Bíblia para poder usá-la como respostas aos irmãos que têm dúvida. Aqui, gente, fala até para os mais sábios. Você tá vendo, adolescente? Não é só você. Os mais maduros na fé precisam também sempre estar estudando a Bíblia para usá-la como resposta aos irmãos que têm dúvida, né? Para o segundo agora. Para os crentes mais novos na fé. É necessário sempre, olha só, é necessário sempre. É necessário sempre saber que a sua salvação está nas mãos de quem tem poder para guardá-la. E quem é? É o Senhor Jesus. Saber que existe diferença entre pecar e viver pecando, também saber que o amigo ajuda a moldar o outro amigo, mas é preciso ficar atento e esperto. Por quê? Se você está evangelizando alguém que não é crente, você tem que moldar aquela vida e não aquela vida te moldar. Entendeu? Os erros dele você não vai poder cometer. Você tem que mostrar que os erros dele ele tem que se arrepender. Tem que ter arrependimento, tá bom? Para os não crentes, só existe uma forma de ganhar a salvação. Você que ainda não é crente, a única forma de você ser salvo é ter fé em Jesus Cristo. Amém? Então essa é a nossa aula. Eu espero que Jesus tenha falado ao seu coração, como sempre fala ao meu a cada aula que eu dou aqui. Que em nome de Jesus você possa, você que já está na vida de fé, permaneça, persista, insista, não abandone nunca. E você que ainda não está no caminho de Jesus Cristo, que você possa tomar essa decisão e seguir o alvo que é Jesus Cristo para a sua salvação. Amém? Obrigada, adolescentes, por mais essa aula.
Que Deus continue abençoando e capacitando vocês como discipuladores e como discípulos, que vocês possam buscar sempre chegar à estatura de um adorador, de um discipulador. Almejem isso na vida de vocês, porque só Jesus na nossa vida. É difícil com Ele, imagine sem Ele. Não fica sem Jesus, não abandone Jesus, jamais. Amém? Vamos orar para terminar essa aula? Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque o Senhor falou comigo e que o Senhor tenha falado com os adolescentes, Pai, desse país, deste planeta. Que em nome de Jesus a tua palavra possa chegar aos quatro cantos da terra. Que vidas possam ser salvas. Em nome de Jesus, alcance, Senhor, os que estão afastados de ti. Alcance, Senhor, os que ainda não te conhecem. Que nós possamos fazer com que eles conheçam a ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada, Pai, por mais essa rica oportunidade que o Senhor garante a nós neste momento. Amém. Amém, adolescentes. A paz do Senhor, Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.